3 e 2. A gente começa o Acontece de hoje indo a Brasília. Será que sai definitivamente os aspectos que envolvem o andamento do pacote de gastos? A Câmara está envolvida, o Senado também. Coisas vão ficar só para depois. A Thalita Almeida está conosco e traz informações. Oi, Thalita. Oi, Ronald. Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Zaidan. Olá. Olha, se a gente estava animado na semana passada, dizendo que não haveria mais reunião, que os cortes de gastos tinham sido definidos, não, viu? Tem expectativa agora de um novo encontro do presidente Lula com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A ideia agora é alinhar os últimos detalhes da proposta que reestrutura a carreira dos militares, né? Que faz parte do pacote de corte que foi anunciado na semana passada. Depois da apresentação das medidas, aí o Congresso Nacional pode começar a discutir o pacote de gastos nesta semana. Claro que vale ressaltar também que estamos aí, há 15 dias do início do recesso parlamentar, praticamente, né? Últimas semanas. Então o esforço vai ter que ser bem concentrado. Com o texto em mãos, lideranças partidárias disseram que existe boa vontade e otimismo para aprovar as propostas ainda neste ano. Só que tem temas que podem atrapalhar a tramitação, como reforma tributária, a dívida dos estados, o aumento da contribuição social sobre o lucro líquido. Mas, apesar disso tudo, o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, disse que o debate das medidas poderia ser demorado, mas que será prioridade nas próximas semanas. E a gente continua acompanhando os trabalhos por aqui, né, para saber se de fato teremos essa celeridade que foi prometida. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, obrigado, Thalita. O Zaidan, na sexta-feira que a gente não conversou, aí teve declaração do Lira e do Pacheco, falando que a parte que toca o imposto de renda vai ficar para o ano que vem. O dólar bateu lá nos R$6 cravadinhos. A gente teve declarações de integrantes do Banco Central, por exemplo, agora o dólar já está 6,04, né? O Galípolo, nosso futuro presidente do Banco Central, aliás, essa semana tem reunião do Copom, né? Ele falou que não vai segurar a moeda no peito e que o câmbio flutuante é desse jeito mesmo e é um pilar da economia, viu, Zaidan? É uma grande confusão que começa com uma armadilha em que se meteu o governo, né, Ronald? Porque foi, desde sempre, o governo, por intermédio do Haddad, que definiu uma meta de déficit zero. Foram os dois ministros da Fazenda e do Planejamento, Haddad e Simone Tebet, que passaram a falar em um pacote de cortes, porque havia cobrança febril, especulativa, maliciosa, que, na verdade, criava um ambiente que o governo não conseguiu dissipar, um ambiente de incentivo à alta de juros, incentivo à Selic, à alta da Selic, fazendo com que alguns poucos ganhassem muito dinheiro com esses movimentos da taxa de juros, fazendo com que a dívida pública crescesse, porque esse é um efeito imediato, direto, sem curvas do aumento da Selic, e aí entrega o pacote. Muita gente, também maliciosamente, diz, não há corte algum. Não é? Isso, na verdade, é um pacote tributário, buscando aumentar a arrecadação. Na verdade, há cortes. O problema é que esses cortes são dirigidos prioritariamente aos pobres. O impacto do salário mínimo, ele não é só para quem ganha o salário mínimo. Há salários indexados ao mínimo e há aposentadorias e pensões. Então, cerca de 60 milhões de brasileiros estão diretamente vinculados ao valor do salário mínimo. É bom ressaltar que se os critérios que serão adotados agora tivessem sido adotados, Ronald, no primeiro governo Lula, hoje o salário mínimo seria um pouco inferior a R$1.000, se esses mesmos critérios tivessem sido adotados. Porque foi no período, nos dois primeiros governos do Lula, e agora isso é retomado com a valorização que está na Constituição, a valorização do mínimo, que na verdade também aí é um faz de conta,
porque ficar acima da inflação oficial não significa manter poder de compra. A maioria esmagadora dos brasileiros perdeu o poder aquisitivo, tem perdido o poder aquisitivo. Até porque muitos estão sem reajuste há muito tempo, outros tiveram reajustes muito inferiores à inflação oficial, e a inflação oficial não é a inflação real. Até porque a inflação oficial é uma média nacional e você tem diferenças de região para região, de poder aquisitivo para poder aquisitivo. Os pobres sofrem muito mais, não tem como proteger dinheiro. E, além disso, há as diferenças etárias, porque os mais velhos gastam mais com certas mercadorias, principalmente medicamento, plano de saúde. Então você tem uma inflação à parte. Todo mundo, ou quase todo mundo, a grande maioria, 99% dos brasileiros perderam poder de compra. Agora, o fato dele anunciar esse reajuste na tabela de imposto de renda, aumentando para 5 mil a faixa de isenção, isso, claro, foi uma determinação do Lula, que sabia do desgaste político do pacote, mas, ao mesmo tempo, estava na cara que isso seria utilizado para ataques ao pacote e ao Haddad, né? Então, e, ao mesmo tempo, uma outra malícia, que é uma parte da imprensa que é lulista incondicional e que coloca manchetes, inclusive na chamada imprensa alternativa, coloca manchetes do tipo: Haddad anuncia que ricos pagarão mais imposto e quem ganha até 5 mil não pagarão imposto de renda, né? Que não pagará imposto de renda quem ganha até 5 mil. Ora, como se fosse só isso, como se não houvesse decisões a respeito do benefício de prestação continuada, como se aquele pente fino não fosse, na verdade, um programa de redução obrigatória de gastos com o benefício de prestação continuada, e também esse ataque ao salário mínimo. Além do fato de que os aposentados são vítimas imediatas do que acontece com o mínimo, os pensionistas, fora os ataques que eles recebem há anos, inclusive com a famigerada reforma previdenciária. E ainda um aspecto, né, que é o Haddad, por exemplo, talvez seja um bode na sala, a história de quem ganha mais de 20 mil não pode ter deduções no imposto de renda relativas a essas deduções a doenças raras e graves. Isso é um crime. Isso é um crime. Isso fere, inclusive, uma isonomia constitucional básica e atinge pessoas que estão numa faixa mediana de salários, mas que têm de lidar com uma doença cujo tratamento é sempre caríssimo e de resultados duvidosos. É um drama pessoal e então isso é um crime, você atacar essa situação. Talvez seja um bode na sala, algo para ser negociado no Congresso. Tá bom, vocês tiram isso aí e aprovam aquilo lá. E quanto a 5 mil como faixa de isenção, é claro que isso só vai valer para 26, né? O Haddad já havia anunciado, e o Congresso ratifica isso, que é um assunto que ficará para o ano que vem, e, portanto, se aprovado, só entrará em vigência em 2025, né? Em 2026. No ano da eleição, vale ressaltar. Exato. E reunião do Copom, ao que tudo indica, vão elevar os juros de novo, né, Zaidan? O Galípolo, não precisa falar guidance, pode falar orientação, né? Isso aí acontecesse o que acontecesse, o próprio Campos Neto já havia falado que estava aberto um ciclo, independentemente desse pacote. Com a recepção que foi dada ao pacote, é claro que há todo um ambiente para que subam não mais 0,5. Agora, o que eles chamam de precificação, e o Galípolo e o Campos Neto, eles deixam claro que o que o mercado precifica, antecipa, e a pressão que o mercado faz, tem efeito direto e decisivo no Banco Central, nas decisões do Banco Central. E agora há uma pressão por 0,75, mas já há operadores e também porta-vozes na imprensa pedindo 1 ponto de elevação na taxa básica. Então já estão trabalhando aí com 14%
de taxa Selic, o que inviabiliza investimento produtivo, atrai capital para o rentismo, tira capital da produção, produz desemprego e produz inflação. Porque aumenta a dívida pública e lá na frente o resultado disso é a inflação. Não contém a inflação, por quê? Porque a nossa inflação não é provocada por demanda. O problema está na oferta. A nossa demanda é baixa para o tamanho da economia brasileira. E aí, você aumentando a taxa de juros, você afeta a capacidade de aumentar a oferta, de haver mais produção, né, Ronald? É isso, Zaidan, em que a gente faz questão de falar todas as vezes em que esse assunto vem à tona.